fungos vêm em uma variedade incríveis. Alguns são realmente impressionantes e têm características bem peculiares. São um verdadeiro tesouro de espécimes maravilhosos. Hoje vamos explorar 15 dos fungos mais curiosos e surpreendentes. Número 15, o fungo zumbi. E não é apenas um nome interessante. Ele realmente poderia fazer parte de um elenco de filme de terror e realmente fez parte aí do The Last of Us. Conhecido cientificamente como Opoio cordyceps, esse grupo de fungo é fascinante e misterioso. Eles são conhecidos por infectar insetos e manipulá-los, transformando-os em zumbi, para facilitar a sua reprodução. O ciclo começa quando os esporos do fungo entram em contato com um inseto ou um artrópode. Então, eles germinam e invadem o seu corpo. O fungo cresce dentro do inseto, assumindo o controle do seu comportamento e forçando-o a se comportar de maneira que vai beneficiar o fungo, como deixar sua colônia, por exemplo, e subir um local tão alto onde vai morrer e, após isso, o fungo vai liberar mais esporos para continuar o mesmo processo. Número 14. Dedos do diabo. Este fungo também tem um nome que parece ter saído de um filme de terror e a aparência não decepciona. Conhecido cientificamente como Clathus archeri, é nativo da Austrália e da Nova Zelândia, mas pode ser também encontrado em outras partes do mundo. O fungo começa como uma espécie de ovo branco que cresce no solo. À medida que amadurece, o ovo se rompe, revelando tentáculos rosas avermelhados que se estendem para fora. Esses tentáculos podem atingir até 10 centímetros e têm a aparência de dedos ou tentáculos. Eles também têm um mau cheiro que é comparado à carne podre de esterco, atrai moscas e insetos, que ajuda também na parte de disseminação dos esporos do fungo. Apesar da aparência e cheiro desagradável, os dedos do diabo também não são prejudiciais para humanos e animais, e eles desempenham um papel importante na decomposição orgânica. Número 13. Charuto do diabo. E se o diabo tivesse um charuto, provavelmente seria esse. Ele é conhecido cientificamente como Corynascus sapedonium. É um fungo raro e intrigante, também chamado de Texas Star, porque ele é encontrado principalmente no Texas, nos Estados Unidos. Este fungo se destaca por sua aparência única. Começa como um cilindro longo que se expande em uma cabeça em forma de estrela. Quando jovem, parece um charuto fechado, mas ao amadurecer se abre e revela uma cabeça estelar com vários lóbulos. Sua cor muda de marrom escuro para um tom mais claro, abronzeado à medida que ele vai envelhecendo. Encontrar esse fungo é uma experiência rara, emocionante e única. Número 12. Cogumelo cauda de peru. Ele recebe esse nome porque realmente ele parece com a cauda de peru. Seu nome científico, Trametes versicolor, e ele é muito apreciado por cientistas pelos seus benefícios à saúde. Também é conhecido por suas tampas em forma de leques, com cores que variam de castanho e roxo a azul e verde. Além da beleza desse fungo, ele é valioso na medicina tradicional chinesa e está ficando cada vez mais famoso na medicina ocidental. Ele contém compostos bioativos como polissacarídeos, flavonoides, propriedades antioxidantes e anti-inflamatórias. Também é bem famoso pela sua capacidade imunomoduladora. Alguns estudos sugerem também que ele pode ajudar no tratamento complementar ao câncer. Inclusive, lá no Japão, ele é usado de forma primordial para isso. Além disso, ele também dá um suporte para a saúde digestiva. Número 11. Cogumelo juba de leão, mais famoso e conhecido como Ericium erinaceus. Ele tem essa aparência que realmente lembra a juba de leão. Também é chamado de pompom por esse formato. É nativo da América do Norte, Europa e Ásia. Ele cresce em troncos de árvore como carvalhos e plátanos. Seus espinhos brancos pendem em cascata, formando uma massa que lembra essa juba de leão. Bom, falando de benefícios, ele é conhecido principalmente por dar suporte à saúde do cérebro e melhorias na memória, foco, além de ser rico em antioxidantes e proteger o corpo de estresse oxidativo e inflamação. Na culinária é valorizado por seu sabor delicado, semelhante ao dos frutos do mar, e pode ser usado em diversos pratos, desde refogados e sopas até substituto de carnes em receitas vegetarianas. Número 11. Indigo milkcap, ou Lactarus indigo. É uma espécie de cogumelo fascinante que pode ser encontrada nas florestas da América do Norte e da Europa. A característica mais marcante do indigo é o seu chapéu azul vivo arroxeado, que pode crescer até 10 centímetros de diâmetro. Ele é adornado com linhas azuis mais claras que irradiam do centro, criando um padrão hipnotizante. Seu caule
é geralmente mais curto que o chapéu e ele compartilha da mesma coloração azul intensa. Quando o cogumelo é danificado ou cortado, ele expele uma substância leitosa semelhante ao látex, que rapidamente se torna verde ao ser exposta ao ar. Essa transformação aumenta o mistério e torna fascinante e distinguível esse cogumelo dos outros. Ele cresce em uma associação com árvores decíduas ou coníferas, prosperando em solo ácido. No entanto, localizar esse cogumelo elusivo pode ser um desafio, devido à sua excelente camuflagem entre as folhas caídas no chão da floresta. É normalmente visto durante os meses de verão e outono, quando emerge para revelar suas cores vibrantes. Embora seja conhecido por sua beleza, ele também tem importância, além de sua aparência. O látex, que secreta quando é ferido ou cortado, é uma característica interessante. Inicialmente azul escuro, o látex gradualmente muda para uma cor esverdeada, aumentando a curiosidade em torno dessa espécie. Quanto à comestibilidade, ele é considerado geralmente comestível, porém geralmente as pessoas não consomem ele e algumas podem ter um desconforto gastrointestinal. Portanto, é recomendado cautela. A identificação e o preparo adequado dessa espécie, ela requer muito cuidado para qualquer tipo de empreendimento culinário. Geralmente, quando um cogumelo ele expele esse tipo de leite ou látex, sempre deve ter um especialista para saber se realmente é seguro. Então, consuma com cautela. Número 9. Cogumelo Stinkhorn. Conhecido cientificamente como Palus impudicus, esse cogumelo é famoso entre os maliciosos pela sua forma e principalmente pelo cheiro nada agradável. O nome em inglês já diz tudo. Stink significa fedor e horn, chifre, ou seja, é o chifre fedido, ou para os maliciosos, o pinto fedido. E de fato, o cheiro que ele exala é comparado ao de carne podre ou fezes. O ciclo de vida do Stinkhorn começa como uma pequena estrutura em forma de ovo, emergindo sobre o solo. A camada externa dessa estrutura, chamada perídio, é geralmente branca ou de cor clara, frequentemente coberta por uma substância viscosa. Conforme amadurece, ele se transforma rapidamente, crescendo até uns 20 centímetros de altura, com uma haste fina e uma cabeça em forma de chapéu, coberta por massa de esporos, de cheiro terrível. E essa transformação rápida e seu formato chamam a atenção, mas é o cheiro que faz dele um verdadeiro fenômeno. Esse odor forte tem um propósito: atrair moscas e outros insetos. Eles se aproximam para se alimentar da substância mal cheirosa e, fazendo isso, ficam cobertos de esporos. Depois, espalham esses esporos por outras áreas, ajudando na reprodução do cogumelo. Então, apesar de insuportável para nós, seres humanos, ele tem um papel importante na natureza. E apesar do cheiro desse cogumelo ser praticamente insuportável para nós, ele não apresenta perigo, nem para ser comido por humanos, nem mesmo por animais. Porém, por motivos óbvios, vocês já sabem que eles não são consumidos, apesar de que em algumas culturas ele tem sido utilizado para tratar doenças de pele e distúrbios digestivos. No fim das contas, o Stinkhorn é um daqueles cogumelos que você vai se lembrar pelo seu cheiro e pela sua aparência, mas acima de tudo pela forma que ele se dissemina. Número 8. Earthstar Fungus. Ele é intrigante e pertence à família Geraceae, conhecido por sua aparência única e o ciclo de vida fascinante. Ele se destaca por seus corpos frutíferos, em forma de estrela, que consistem em uma camada externa e uma estrutura interna portadora de esporos. Encontrado em regiões ao redor do mundo, geralmente cresce em áreas florestais ou habitats arborizados, emergindo do solo, da serrapilheira ou de madeira em decomposição. O corpo frutífero começa como uma estrutura esférica fechada, muitas vezes parecida com um ovo ou uma bola de sopro. À medida que ele vai amadurecendo, a camada externa se divide, revelando o saco de esporos interno, que se expande e forma a característica forma estrelada. Essa estrutura em forma de estrela tem várias funções. Quando fechada, protege os esporos em desenvolvimento e, ao se abrir, cria uma forma de cálice que eleva o saco de esporos, facilitando a dispersão dos esporos. Estes são liberados por uma abertura no topo do saco de esporos e podem ser levados pelo vento ou dispersos por animais e insetos. As cores do fungo Earthstar variam conforme a espécie, indo de tons marrons e bege a vermelhos e laranjas vibrantes. Algumas espécies possuem textura aveludada ou peluda na camada exterior,
o que contribui para sua aparência visualmente atraente. Embora esses fungos não sejam comumente consumidos por humanos, desempenham um papel ecológico crucial. Fazem parte do processo de decomposição, quebrando matéria orgânica e reciclando nutrientes de volta ao solo, além de servirem como habitat e fonte de alimento para diversos organismos, incluindo insetos. Número 7. Fungo mancha azul, cientificamente conhecido como Obiostoma, é um grupo de fungos que desempenham um papel importante na degradação e descoloração da madeira. Esses fungos são notáveis pela sua capacidade de causar uma coloração azulada em diversos tipos de madeira, o que frequentemente resulta em preocupações estéticas e econômicas, especialmente nas indústrias florestais e da construção civil. O fungo mancha azul infecta principalmente árvores vivas, por meio de feridas ou aberturas criadas por besouros da casca ou outros besouros perfuradores de madeira. Uma vez dentro da árvore, os fungos colonizam a madeira e produzem enzimas que degradam as paredes celulares, permitindo a extração de nutrientes. Como resultado, as fibras da madeira adquirem uma descoloração característica, variando de tons azulados a acinzentados. Essa coloração é causada pelos pigmentos produzidos pelos fungos durante o processo de degradação, conhecidos como melaninas, que conferem à madeira infectada sua cor distinta. Embora a coloração azulada não afete necessariamente a integridade estrutural da madeira, a presença do fungo mancha azul pode trazer consequências significativas para a indústria florestal. Árvores infectadas frequentemente são consideradas menos valiosas devido ao comprometimento estético causado pela descoloração. Além disso, essa coloração pode impactar a comercialização da madeira serrada e outros produtos, já que os consumidores geralmente preferem madeira sem descoloração. Para controlar ou prevenir a propagação do fungo mancha azul, os esforços de manejo florestal se concentram principalmente em minimizar a suscetibilidade das árvores a infectações de besouro da casca. Práticas como a remoção de árvores infectadas e a aplicação de tratamentos preventivos podem ajudar a mitigar o impacto desse fungo na madeira comercial. Em ecossistemas naturais, no entanto, o fungo mancha azul desempenha um papel ecológico vital no processo de decomposição. Ao quebrar a madeira, esses fungos contribuem para o ciclo de nutrientes e liberam carbono e outros compostos orgânicos de volta ao ambiente, além de criar habitats e fontes de alimento para diversos organismos, incluindo insetos e outros decompositores. Número 6. Cogumelo couve-flor, cientificamente conhecido como Sparacis crispa, é um fungo único, visualmente marcante, que se assemelha bastante a uma couve-flor, de onde vem o seu nome popular. Ele é conhecido por sua aparência distinta, seu valor culinário e seu interessante papel ecológico. O cogumelo couve-flor pode ser encontrado em diversas regiões do mundo, geralmente em áreas florestais com árvores coníferas ou de madeira dura. Seu corpo frutífero é uma massa grande e irregular, formada por diversos ramos que se dividem em um padrão convoluto, semelhante à textura da couve-flor. Os ramos possuem uma cor que varia do branco claro ao creme, formando uma estrutura enrugada e cheia de babados que podem atingir vários centímetros de diâmetro. Além de sua aparência atraente, o cogumelo couve-flor é muito apreciado por suas qualidades culinárias. Ele tem um sabor suave e levemente amendoado, uma textura macia, mais firme, o que torna um ingrediente versátil em vários pratos. Esse cogumelo absorve bem os sabores, sendo um complemento para diversos pratos, como sopas, refogados, pratos de massa, o que o transforma também em um favorito entre os chefes e amantes de cogumelos. Ecologicamente, o cogumelo couve-flor desempenha um papel importante no ecossistema florestal. Ele é um fungo saprofítico. Bem, isso significa que ele obtém seus nutrientes a partir da decomposição da matéria orgânica morta, especialmente raízes de árvores. E ao quebrar o material vegetal em decomposição, ele contribui para a reciclagem de nutrientes e facilita o ciclo de vida nas florestas. Sua aparência única e seu potencial culinário fazem dele um cogumelo muito procurado, tanto pelos que buscam esse visual, quanto pelas pessoas que buscam também um sabor delicioso. Número 5. Amethyst deceiver, ou Laccaria amethystiana. Em português, é algo como falso ametista. É um cogumelo fascinante, conhecido pela sua cor vibrante em tons de roxo e pela sua capacidade de enganar, o que justifica o seu nome em inglês. O termo deceiver, enganador, se refere à sua aparência que pode mudar de cor com o tempo, variando de roxo intenso quando ele é mais jovem para tons mais pálidos, lilás ou rosado à medida que ele vai
envelhecendo ou também de acordo aí com as condições ambientais. Essa mudança faz com que o cogumelo se torne difícil de identificar com precisão, daí o nome enganador. Ele cresce em florestas decíduas e coníferas, geralmente em associação com árvores, e apresenta um chapéu convexo ou em forma de sino, com uma superfície bem lisa. O que torna o Emmets decifer particularmente curioso é sua capacidade de se camuflar no ambiente. Apesar de sua cor vibrante, ele se mistura facilmente com as folhas caídas e musgos, tornando-se difícil de encontrar, mesmo pelos coletores mais experientes. Embora esse cogumelo não seja amplamente buscado por almejantes da culinária, ele também não é venenoso. Então, seu sabor é suave, ele é considerado sem grandes atrativos, porém muitas pessoas gostam de usar ele ali pela sua questão da sua aparência, por ser algo bem intrigante, diferente, o que dá para até misturar assim e dar um chamatriz, vamos dizer assim, nos pratos, né? Ele desempenha um papel importante nos ecossistemas florestais. Ele forma associações micorrízicas com as raízes das árvores, ajudando na troca de nutrientes e contribuindo para a saúde das florestas. Encontrar um Emmets decifer na natureza é uma experiência assim, fascinante para qualquer coletor e entusiastas aí de cogumelos. Sua cor vibrante e sua habilidade de se esconder em plena vista nos lembra como até os organismos mais vibrantes podem ser mestres do disfarce. Número 4. Fungo ninho de pássaro, cientificamente conhecido como Cyathus. É um grupo fascinante de fungos que recebe esse nome devido à sua aparência única e distintiva. Esses pequenos cogumelos lembram ninhos de pássaros em miniatura, completos com pequenos ovinhos dentro, e pode ser encontrado em diversos habitats aí ao redor do mundo. O corpo frutífero desse cogumelo é composto por uma estrutura em uma forma de copo, chamado perídio, que se assemelha a um ninho. Esse perídio é tipicamente pequeno, variando de alguns milímetros a poucos centímetros de diâmetro. Dentro do perídio, há pequenas estruturas que contêm esporos, chamados peridiolos, que lembram minúsculos ovos no ninho. Esses peridiolos estão presos à parede interna do perídio por fios delicados. A forma e a estrutura únicas desse cogumelo têm uma função vital na reprodução. Quando gotas de chuva respingam dentro dele e atingem o perídio, a força criada ejeta os peridiolos para fora da estrutura em formas de copo. Os peridiolos são então dispersos pelo ambiente, garantindo a propagação do fungo para novas áreas. Esse fungo é comumente encontrado em áreas florestais, especialmente em madeiras em decomposição ou serrapilheiras. Eles prosperam em condições úmidas e sua presença está frequentemente associada aos processos de decomposição. Os Burns fungos desempenham um papel essencial na reciclagem de nutrientes, ajudando a decompor matéria orgânica e contribuindo assim para a saúde geral dos ecossistemas. Apesar de serem pequenininhos, esses fungos atraem o interesse de entusiastas da natureza e fotógrafos. Suas estruturas delicadas, que lembram a pequenos ovos nos ninhos, fazem deles um tema cativante para fotógrafos profissionais. Número 3. Cogumelos dedos de homem morto, cientificamente conhecido como Chilaria polymorpha. É um fungo que recebe seu nome por sua assustadora semelhança com dedos humanos carbonizados e escurecidos, emergindo do solo. Sua aparência distintiva e macabra faz com que seja um objeto de fascínio tanto para entusiastas da natureza quanto para fotógrafos. Encontrado em florestas ao redor do mundo, esse fungo geralmente cresce em madeira, em decomposição, especialmente em árvores caídas ou tocos. O fungo começa como pequenas estruturas que se assemelham a dedos e com o tempo se alongam e se ramificam, criando uma aparência esquelética como se fossem restos de dedos humanos saindo do chão. A cor escura, semelhante ao carvão, contribui para essa estranha semelhança, adicionando um ar de mistério à sua presença. Apesar de sua aparência sinistra, o Deadman's Finger desempenha um papel essencial nos ecossistemas. Eles são decompositores, responsáveis por quebrar matéria orgânica e reciclar nutrientes de volta para o ambiente. Ao se alimentar de matéria morta, esses fungos contribuem para o processo natural de decomposição, ajudando a manter o ciclo de nutrientes nas florestas. O mais interessante é que ele não é prejudicial a humanos ou animais e não representam qualquer ameaça real. No entanto, sua aparência peculiar deu origem a vários mitos e superstições ao longo da história, muitas vezes associado à morte e ao sobrenatural, o que aumenta o mistério em torno deles. Encontrar dedos de homem morto na natureza pode ser uma experiência intrigante. Sua forma assustadora e coloração escura criam um contraste impressionante,
com o ambiente. Contudo, é importante apreciar esses fungos em seu habitat natural, sem perturbar ou coletá-los, permitindo que cumpram o seu papel ecológico. Sua aparência assombrosa e seu papel no ciclo de vida e morte os tornam um exemplo fascinante da capacidade da natureza de criar tanto beleza quanto mistérios em forma inesperada. Número 2. Fungo do dente sangrando. Prepare-se, fã de cogumelos, porque os nomes estranhos não param de aparecer. E como se algum desses nomes não fossem o suficiente, agora vamos falar de algo que realmente faz você pensar em ir ao dentista. O fungo do dente sangrando, cientificamente conhecido como Idnelon peck, é um fungo peculiar, intrigante, que se destaca pela sua aparência única e um tanto perturbadora. Encontrado em várias partes da América do Norte, Europa e Ásia, esse fungo ganha seu nome comum pela capacidade impressionante de excretar um líquido vermelho que se assemelha a sangue, o que lhe confere a reputação de um dos fungos mais incomuns e fascinantes do mundo. O fungo do dente sangrando é facilmente reconhecido pelas suas projeções espinhosas, semelhantes a dentes que cobrem seu chapéu e caule. No início, o fungo apresenta uma coloração branco pálido ou bege, mas à medida que amadurece, as pontas dos espinhos se tornam de vermelho profundo e começam a exibir um líquido semelhante ao sangue. Esse fluido, claro que não é sangue, mas é um líquido pigmentado que contém diversos compostos, incluindo pigmentos e propriedades anticoagulantes. O propósito desse fenômeno de sangramento ainda não é completamente compreendido. Algumas teorias sugerem que o líquido vermelho pode ser para proteger o fungo. Outros falam que é para ajudar na sua disseminação. Bom, independente da sua função exata, essa característica intrigante adiciona um elemento assombroso ao fungo do dente sangrando. Apesar da sua aparência desconcertante, o fungo não é prejudicial para humanos nem para animais. Na verdade, desempenha um papel ecológico vital como decompositor, assim como outros fungos. Ele se alimenta de matéria orgânica em decomposição, auxiliando na quebra e na reciclagem de nutrientes nos ecossistemas. Assim como outros fungos que mencionamos, ele é importante, então você tem que deixá-lo no seu habitat natural. E, ironicamente, é o oposto com o que faríamos se tivéssemos realmente com o dente sangrando. Número 1. Cogumelo, vômito de cachorro. E sim, parece que eu deixei o pior para o final. Bem, o mais impressionante é que realmente ele parece com o vômito de um cachorro. E cientificamente ele é conhecido como Fuligo septica. Ele é um organismo fascinante e um tanto repulsivo, que chama a atenção por sua aparência peculiar e ciclo de vida intrigante. Apesar de seu nome pouco convidativo, esse único tipo de bolor desempenha um papel ecológico importante e oferece valiosos insights sobre a complexidade da natureza. O cogumelo do vômito de cachorro geralmente aparece como uma massa brilhante, amarelada ou laranja, assemelhando à comida do cachorro que foi vomitada. Ele pode ser encontrado em áreas úmidas e sombreadas, como o solo de florestas, madeiras em decomposição ou cobertura de solo, inicialmente apresentando-se como uma substância gelatinosa, mas à medida que ele vai envelhecendo, vai amadurecendo, ele transforma-se em uma textura de pó bem crocante. O ciclo de vida do cogumelo do vômito do cachorro é verdadeiramente notável. Ele começa como células individuais que se juntam e se fundem para formar um organismo multicelular maior, conhecido como plasmódium. Esse plasmódium frequentemente se espalha por vários metros quadrados, envolvendo matéria orgânica enquanto se move, alimentando-se de bactérias, outros fungos e outros materiais orgânicos. Esse processo de alimentação é uma parte essencial de seu papel ecológico como decompositor. À medida que o plasmódium atinge a maturidade, passa por uma transformação, interrompe a alimentação, migra para um local adequado e eventualmente se transforma em estruturas repletas de esporos. Essas estruturas liberam esporos no ambiente que podem ser dispersos pelo vento, insetos, outros meios. Esses esporos então germinam e reiniciam um ciclo. Embora o cogumelo do vômito de cachorro possa não ser visualmente atraente, ele desempenha um papel vital na reciclagem de nutrientes e nos processos de decomposição. Ao quebrar material vegetal morto e matéria orgânica, ele contribui para o equilíbrio do ecossistema e ajuda a liberar nutrientes de volta ao solo, promovendo o crescimento de nova vida. Em outras palavras, por mais nojento que possa parecer, ele realmente ajuda a natureza. Se você gostou desse vídeo, não esqueça de se inscrever no canal. Te vejo na próxima.